Bom dia a todos, muito grato aos companheiros e companheiras pela presença, que Jesus seja em nossos corações, muito grato também a essa casa que nos acolhe sempre de uma forma tão carinhosa, a qual nós temos imensa gratidão, por tudo aquilo que ela oferece em termos de acolhimento, de oportunidade de desenvolvimento e instrução. A época de Jesus, uma cidade chamada Magdala, às margens do lago de Genesaré, ou do mar da Galileia, como é chamado, servia de refúgio para todos aqueles que pretendiam se privar daquele calor tórrido de toda aquela região. Essa cidade, então, às margens, formada ela pelo Rio Jordão, que descendo do norte, chegava até uma grande fossa, uma depressão de aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar, formando assim o mar de Tiberíades, como também era conhecido. Mar esse que tem, em termos de volume de água, um volume menor do que o da Baía de Guanabara, mas que criava as condições importantes para que as cidades à sua margem tivessem uma condição de clima muito favorável. E Magdala, com isso, se privilegiava, sendo uma cidade com ruas arborizadas, oferecendo então aos seus habitantes condições para combater a severidade do calor. O Rio Jordão, ainda continuando sua jornada mais ao sul, vai desembocar numa outra depressão ainda maior, de 400 metros em relação ao nível do mar, que é o Mar Morto, deixando ali, desaguando suas águas. Então esse corte em toda essa região, privilegiava algumas regiões e algumas cidades, e Magdala era uma delas. Mas além disso, Magdala também era centro de mercadores, que traziam tapetes persas, especiarias raras, vinhos capitosos, frutos secos, fazendo com que suas ruas então ocupadas tivessem uma efervescência nesse comércio. Ali também eram trocadas as moedas da época. Em suas bancas, nos mercados, existiam os câmbios dos sestércios, denários, das dracmas, e que inaugurava assim os primórdios daquilo que nós chamamos hoje das bolsas de valores. Mas essa cidade não ficaria conhecida na humanidade por nenhuma dessas questões, e sim por causa de uma mulher chamada Miriam de Migdol, que no esplendor dos seus 28 anos, dotada de uma beleza ímpar, incomum, provocava de um lado a ira das sinagogas, a inveja das damas da sociedade local, porque essa mulher seduzia os poderosos, os seus maridos. Odiada então por uns, temida por outros, granjeada por outros ainda, ela passaria à posteridade com o nome de Maria de Magdala. E conhecida, porque nos arredores da cidade habitava um palacete de estilo greco-romano, com árvores frondosas como o cedro do Líbano, que levavam aromas, perfumes a todo aquele redor. Aquele endereço era conhecido por todos. E ela ali habitava, cercada de criados, cercada de serviçais. Ela podia, naquela condição, escolher quem ela quisesse. Aliás, tem-se notícia de que talvez a única cortesã daquela região
que se dava ao luxo de escolher com quem ela queria ficar. Homens atravessavam o mar para ter uma noite ao seu lado, embevecido por toda aquela beleza. E na região ela era conhecida também, no popular, como aquela que muitas vezes era tomada por 7 demônios. E quando isso acontecia, essa mulher se trancava em seu palacete, ali permanecendo em estado quase mórbido, se fechava e não permitia de forma alguma que fosse interrompida. Nesses dias ela não recebia ninguém. Não importa o que quisessem fazer ou quanto quisessem pagar. Não aceitava ninguém. Exigia silêncio absoluto. Os seus serviçais, acostumados a esses momentos, cuidavam para que ela não fosse incomodada. E num desses momentos, onde depois de um período, porque tinha sido seu aniversário, e ela vinha de uma noite onde havia se permitido todo tipo de licenciosidade, ela entrara num desses estados, onde se fecha dentro do seu quarto, aquele quarto com janelas amplas, mas com cortinas pesadas de veludo, onde só o crepitar de algumas chamas iluminava a sua condição. Os serviçais, então, se mantinham em absoluto silêncio, quando de repente, de uma forma imprevista, passa a se ouvir um barulho no portão, um barulho estridente, acompanhado de vozes, de gritos. O serviçal se dirige, abre a portinhola, olha para fora, um homem. Este tira o manto que cobre o seu rosto e diz: preciso falar com a senhora. O serviçal olha para ele, reconhece nele um mendigo, um maltrapilho. Ora, que atrevimento! Incomodar a senhora, ela não atende ninguém, quiçá um mendigo. Ele diz: fuja daqui, suma, desapareça, senão colocarei os cães bravos à sua procura. O mendigo insiste, continua batendo a porta, bate naquela porta de carvalho envelhecido com o seu cajado, fazendo um barulho estridente que ecoa por todos os cômodos do palacete. O serviçal, incomodado, abre novamente: mas saia daqui, o que você deseja? Eu preciso falar com a senhora, ela precisa de mim. O serviçal estranha, mas sente no brilho do olhar daquele homem algo esquisito que ele não consegue compreender. Abre a porta e o mendigo atrevidamente avança aquele hall de entrada do palacete. Nisso, a serviçal da senhora se antecipa e corre até o quarto onde ela está. Chega, adentra para avisá-la do que estava acontecendo. Quando adentra o quarto, se estarrece com a imagem que vê. A senhora estava lá, com o olho cerrado, aquela pele alva, aquele entorneado pelo seu cabelo, com um manto negro e as chamas a crepitar. Era uma imagem infernal de tudo aquilo. Ela, assustada, dá um passo atrás. Nesse momento, o mendigo, de forma mais atrevida, adentra, corre para as cortinas e abre as cortinas. A luz entra e ele se atira aos pés da senhora. Senhora, ele está aqui. Ele está próximo, senhora. Vamos, vou conduzi-la até ele. Levanta-se. A mulher ainda continua adormecida e sem resposta alguma. Ele chacoalha os seus braços, incomoda e grita: senhora, vamos, ele voltou, ele está aqui. Ela lentamente abre os olhos, olha à sua frente aquele homem e fala: quem é você? Com aquela voz pastosa ainda.
Ele: Senhora, não lembras então de mim? Há pouco mais de uma semana, cruzei com a senhora no caminho de casa, estava na sua liteira, eu me joguei à sua frente, pedi, implorei ajuda. Um leproso, eu abri as minhas roupas e lhe mostrei as pústulas do meu corpo. E lhe disse: preciso ir até um taumaturgo, conhecido por lavar a lepra. Preciso, me ajude, senhora. E a senhora me jogou uma moeda de ouro. E me disse ainda: vá, mas volte para me contar, caso tenha encontrado esse curador, e se ele realmente lava a lepra, porque quem sabe ele lavará a lepra da alma. Se quiser pagar esse favor, volte para mim e me conte isso. Senhora, eu estou aqui para lhe contar. E abrindo a sua roupa, mostra que as carnes foram curadas, as feridas desapareceram, a artrose dos seus dedos estavam curadas. Senhora, vamos, algo me diz que tenho que levá-la até ele. Ele se encontra a poucos quilômetros daqui, a menos de 5 quilômetros. Atravessemos o mar, vamos até lá, eu a levarei até lá. E a senhora vira para ele e fala: mas curar a lepra do corpo, muitos profetas podem curar, mas eu tenho nas minhas entranhas a lepra da alma, e isso ninguém pode fazer nada. Senhora, vamos até ele, eu quero levá-la até lá. Não sei porquê, mas algo me diz que ele a aguarda, senhora. E aí, sem pestanejar, ele bate palmas, chama a criada que a vestia, pede que ela o cubra e que chame o barqueiro. E em alguns poucos minutos, um ex-leproso e uma mulher pecadora atravessam o mar da Galileia, sob aquela lua cheia que ilumina, e o barco corta todo aquele mar em direção apontada por aquele mendigo. 2 horas depois, eles chegam a uma praia. Eles descem e o mendigo aponta: é ali, senhora. Ele reside em casa de um tal pescador chamado Simão Bar-Jonas. Ele fica ali, escolheu como residência, senhora. Vamos lá, eu vou levá-la, venha. Ela dá os primeiros passos, mas alguma coisa estranha acontece, como se ela fosse realmente encontrar alguém, o espelho, e ter que se ver. Isso a assustou por uns minutos, mas com a ajuda, com aquele empurrão do mendigo, eles chegam até aquela porta. E aí, com a ajuda deste, ela toma forças e empurra aquela porta. Ao fazer isso, um raio de luz entra pela sala e ilumina um homem que está de costas, sentado numa pedra, que se vira para ela e, emoldurado pelo seu manto como se fosse cheio de pontos de estrela, vira e fala: Maria. Ela se assusta com aquilo, é tomada de uma emoção que ela não consegue compreender, e aí, tomada dessa emoção, se joga aos pés dele e diz: Raboni, mestre querido, tu me conheces, Senhor? E Jesus fala: Maria, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Ah, Senhor, se me conheces, então sabe que sou toda podridão, sabe que o meu coração está enleado em amargos sofrimentos e dores. Ó Senhor. E aí Jesus vira para ela e diz: Maria, por acaso não conheces os muros dos escombros das casas, envelhecidos e largados, e que na primavera verdejam, e que nascem as flores brancas e novas?
assim também o espírito humano, que envelhecidos e em escombros, verdejam a luz do Evangelho. E ela vira e diz: mas então, Senhor, terei salvação? O que devo fazer? Como me salvar? E Jesus fala: Maria, vai e ama a teus filhos, e sê fiel. Ela vira, abaixa a cabeça e fala: ó Senhor, meu ventre foi varado 1000 vezes, mas nunca tive a honra de ter um filho. Jesus vira para ela e fala: quando disse a você para ir e amar, não estou dizendo para amar os teus filhos da carne. Esses brotos, aqueles que, as mães que o fazem por dedicação. Mas eu digo para você amar aqueles filhos que não têm mães, e aquelas mães que não têm filhos. Vá e ame Maria. Ela fala: Senhor, diga o que mais eu tenho que fazer. Eu te darei a minha vida. Eu entrego a minha vida para ti, Senhor. O mestre ainda diz: sim, um dia eu aceitarei a sua vida, Maria. Não hoje. Vá, ame e ser fiel. E a pecadora, possuída de um sentimento inexplicável, se ergue, vai saindo daquele quarto simples, extremamente humilde, não tem coragem de dar as costas àquele homem. Sai daquela casa, olhando aquele ser emoldurado de luz, e se dirige novamente ao barco. Ela não consegue explicar, mas uma alegria invade o seu coração. É como se ela ouvisse canções infantis a tocar os seus ouvidos. E aí ela volta, imaginando e fazendo os seus planos. 2 horas depois, quando a madrugada já anunciava os primeiros raios de sol, ela desce à praia novamente, se dirige à sua casa rápido e começa a fazer uma seleção das coisas. Começa a jogar tudo que ela tem para fora. Seleciona e joga pela janela, seleciona e joga. Ao redor, a população vendo aquilo, começaram os comentários: a prostituta endoidou de vez, o que estará acontecendo? Ela não se importa com nada disso, nem com o espanto dos seus serviçais, e continua. Deixa para si somente um vestido, aquele com o qual ela perdeu a virgindade, e um vaso de alabastro, que continha um perfume raro de nardo, presente de sua mãe. E sai, e alguma coisa mudou dentro dela. Ela tinha uma nova vontade, um novo querer, novas sensações que ela nunca havia experimentado. Ali próximo, numa cidade, existia também um fariseu de nome Simão, que era conhecido porque tinha como prática receber em seu palacete, em sua casa rica, personalidades que tinham a visitar pela cidade. E ele costumava oferecer jantares, banquetes para essas pessoas. Sabedor de que Jesus se aproximava, vinha, estaria ali naquela região, faz o convite para que viesse até a sua residência almoçar com ele. Para estranho dos discípulos, Jesus aceita o convite. E quando num dia determinado o sol esquentava todos e toda a região, ali estava Simão com seus amigos, porque ele convidava os amigos, né? Porque a ideia era sempre ele se engrandecer, estando junto com aquelas figuras. Aliás, como fazemos hoje ainda. E ele estava à porta da sua casa com o séquito de serviçais e mais os seus amigos.
a porta bate e entra Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João. E aí, num gesto articulado, ensaiado, Simão, o fariseu, recebe Jesus e já o encaminha logo, apontando o local do refeitório. Ali, com a chegada do convidado, a festa tem início. A música, aquele grupo com todos os instrumentos da época, as bailarinas com a dança dos 7 véus, os serviçais a passar as bandejas com fruto seco, peixe seco, todos os alimentos mais ricos da época. Jesus, frugal, aceitava ora uma coisinha, ora outra. E aí vai aquele tempo, a festa em alta, os discípulos olhando, estranhando tudo aquilo, o mestre em silêncio, quando de repente um burburinho na entrada. Os serviçais se apressam tentando impedir a entrada de alguém. Era Maria de Magdala, que adentrava aquela residência. Simão, o fariseu, olha aquilo, vê, se assusta e ordena que os serviçais a retirem. Ela, num olhar de enfrentamento, porque conhecia o dono daquela residência. Simão falava de virtudes, mas na calada da noite, coberto com um manto, visitava o bordel. E temeroso do enfrentamento ali naquela hora, ele se acanha, se cala. E vai contrariado e cheio de raiva para o seu canto. Maria adentra o recinto e busca em direção de Jesus, se atira aos seus pés e, tomada de um sentimento, chora convulsivamente. Tira o vaso de alabastro, o recinto, começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, compridos, aquelas mechas de uma cor ouro envelhecido, e se agacha naquela repetição. Nesse momento, Simão, o fariseu, olha Jesus, não diz nada, mas pensa: deve ser um mentiroso. Se fosse mesmo um profeta, saberia que tem a seus pés uma meretriz. Deve ser um enganador, usurpador. Mas não fala nada. Jesus percebe aquilo, olha para Simão, dá um sorriso. Simão responde, é pusilânime. Jesus diz para Simão nessa hora: Simão, sei que és um negociante próspero. Simão havia sido pego na sua vaidade. Não, Senhor, não sou tão rico assim. Não, Simão, não disse que você é rico, disse que é próspero. Conheces de dinheiro? Sim, um pouco, Senhor, um pouco. E conheces a lei também? Claro. Era um fariseu, cuidadoso. Simão, quando cheguei à sua casa, foste me receber. Sim, é claro, Senhor, como manda a lei. Sim, mas não me beijou como manda a lei. E esta mulher, desde que chegou aqui, beija os meus pés. Não me oferecestes à entrada as águas para as abluções. E esta mulher lava os meus pés com as suas lágrimas. Nem me ofereceste a toalha de linho para secar o suor. E ela com seus cabelos limpa os meus pés. Pois eu te digo, mulher, por muito amares, os seus pecados estão perdoados. Ele olha, estranhando tudo aquilo. Jesus continua: Simão, haviam 2 homens que deviam ao Senhor. Um deles devia uma grande quantia, mais de 500 denários. Um outro, um valor ínfimo, insignificante. O Senhor, sabedor de que nenhum deles tinha condições de pagar, perdoa a dívida dos 2.
Simão, quem mais amou esse Senhor? O fariseu vira e fala: mas é fácil, essa é simples, aquele quem mais devia. Mulher, eu te digo, por muito amares, tens os seus pecados perdoados. Maria levanta, com seu coração novamente repleto de uma alegria que ela, de novo, não consegue explicar. E sai, dá um grito daquela casa, e vai embora. E daquele momento para frente, ela permanece junto ao Mestre, acompanhando em todas as suas visitas, em todas as suas palestras em público, em todas as suas aparições, junto aos seus ensinamentos. Ela acompanha Jesus dali para frente e está presente junto dele, às vezes em silêncio, outras vezes escondida junto à multidão, seja dos bandidos, dos ladrões, dos leprosos. Ela compartilhou o pão com as crianças leprosas, ela abraçava aqueles necessitados, ouvindo os ensinos do Mestre. Ela acompanhou naquele momento de dor, onde o Mestre, para julgamento, é levado à frente daquela multidão ensandecida, que gritava pedindo a crucificação dele, e que o pretor, sem achar um motivo, então leva até Pilatos, para que ele decidisse. Não sabia o que estava acontecendo, não enxergava razão para culpar aquele homem. Por que então aquela multidão? Ele não conseguia entender. E Pilatos vê aquele semblante sereno, que era só paz, e também não entende o que terá feito esse homem, qual o crime dele. Mas, a título de manter a ordem, lembra do aviso que havia recebido de sua esposa na noite anterior, que disse para ele: sonhei hoje que tu condenarás um inocente, e teme por isso. E aí tem a ideia, porque a época se aproximava, e ele, na sua condição, poderia então oferecer o perdão para alguém, um dos condenados, mas oferece para que a multidão escolha, e a multidão escolhe Jesus para ser crucificado. Maria de Magdala acompanha tudo isso à distância, a fúria daquela população, sem entender então o porquê de tudo aquilo, e presencia o momento da condenação e da prisão de Jesus. Acompanha aquele instante em que, sob as ordens de Pilatos, 2 soldados, munidos de chicotes com lâminas nas pontas e tenazes, desferem nas costas e nas pernas de Jesus 70 chibatadas. E isso era feito para que as hemorragias enfraquecessem e que no dia seguinte a morte fosse mais rápida. E ela acompanha ainda o momento em que no dia seguinte, já com aquela espinha, aquela coroa de espinhos de rosa, que foram formados e coletados do esterqueiro, foram cravados na cabeça do Mestre, provocando inclusive tétano, fazendo com que ele tivesse pequenas convulsões. Ela acompanha aquele momento, onde no dia seguinte então, 2 toras de aproximadamente 70 quilos, são formadas em cruz, toras toscas, cheias de farpas, e onde ele é obrigado então a percorrer até aquele monte, o Gólgota, que em hebraico significa caveira, o monte da caveira. E ela acompanha, ela junto com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e junto também com a esposa de Cusa, o tetrarca da Galileia, que havia se encantado
com as palavras do Mestre, e que sempre que podia ajudava em suas caravanas. Mulher chamada Joana, e também com outra Maria. E elas acompanham todo esse sofrimento, acompanham o momento em que, carregando aquela cruz, ele cai, e que na segunda vez ele é acolhido por uma mulher que depois, conhecida como Verônica, estende um lenço de linho para enxugar-lhe o rosto empastado de sangue. Ela acompanha cada um desses momentos, vendo aquele sofrimento sem entender e acolhendo a mãe daquele supliciado, acolhendo em seus braços, reconfortando. Ela acompanha o momento onde os soldados, munidos então dos seus ganchos e marteletes, fincam cravos de 25 centímetros enferrujados nas pernas, nos pés e entre os pulsos. Ela acompanha o momento em que ele é levantado com 2 grandes alças e pinças à cruz, e que seu corpo então derreia, e que nesse momento aquelas farpas penetram a sua pele, chegando até os pulmões. A dor é supliciante. O céu se entorna, anunciando tempestades. Os raios já cortam junto às nuvens carregadas e escuras. Mas a multidão não larga, não deixa. Ela grita, ela estertorce pelo sacrifício. E nesse momento, a mãe do supliciado, Maria de Nazaré, não aguentando de dor, olha para o seu filho e diz: meu filho, o que os homens te fizeram? Nesse momento, Jesus consegue forças para virar o seu rosto, e no meio daquela multidão imensa, um pequeno grupo de amigos, 4 mulheres e João. Naquela época, entre 16 e 17 anos, um menino, mas o discípulo predileto do Mestre. Ele vira para ela e fala: mulher, eis o teu filho. E olhando para João diz: filho, eis a tua mãe. E nesse momento Jesus então quebrou os vínculos carnais e anunciava à humanidade um novo momento. Aquela mulher seria conhecida como a mãe da humanidade, e aquele jovem como o símbolo da fraternidade universal. E ainda, com suas forças e energias, ele se volta aos céus e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, Senhor, tudo está consumado. Os momentos seguintes são indescritíveis, porque a dor que tomou conta daquele coração, para aquela cena grotesca, incompreensível, aquele que só veio ensinar o amor e o perdão, naquela condição, crucificado pelos homens, sem justificativa e sem razão. Todos acorrem, deixam assustados pelas forças da natureza. Entre os discípulos, a preocupação, porque o comentário na cidade entre a população é de que todos os seus seguidores também seriam crucificados. Mas quando, no 3º dia, como era costume, Maria, junto com João, Pedro e Maria de Nazaré, lembraram, e ela sentiu a vontade: precisamos ir até o túmulo, vamos cuidar do corpo do nosso mestre, porque essa era a prática judaica. Ele havia sido colocado, o seu corpo colocado entre as pedras, que era o costume da época. Fazia-se uma abertura
O corpo era colocado, às vezes, em pé, todo enfaixado, depois se fechava com uma grande pedra de mó, uma pedra de moinho. E naquele caso, sabia-se que o corpo estava sendo guardado, porque havia o risco dele ter sido roubado, porque ele disse que voltaria, ele disse que retornaria. Então estava sendo guardado a sua sepultura. Maria, junto com outros 2 discípulos, acorrem ao local, nos arredores da cidade, que existe até hoje, nos arredores de Jerusalém. Mas quando chegam naquele lugar, encontram a sepultura aberta, adentram somente aqueles panos. Incompreensível! Quem roubou? Quem fez isso? O que aconteceu? Todos estão surpresos, ninguém compreende nada. Os 2 discípulos descem, João desce rápido para voltar à casa da última ceia e fazer o comunicado do ocorrido. E Maria, então, é tomada daquela dor, daquele sentimento de amargura profunda, se retira próximo ao jardim, vê um senhor, acha que é o jardineiro, e grita a ele: Senhor, o que fizeram do meu Senhor? Ele se volta, vira para ela, ela reconhece: Rabone! O seu coração se enche de alegria, ela corre para ele. Ele diz: Não, Maria, não me toques, porque ainda não estive com meu Pai. As religiões dizem desse momento de que o Mestre foi até as áreas infernais. Dentro do Espiritismo, sabemos que Jesus, assim que desencarnou, foi até as zonas umbralinas, em busca de recuperar aquele que o traiu, Judas, que depois de ter cometido esse crime horrível, que é a traição, cometeu outro pior ainda, que foi o suicídio. E que nesse retorno ainda estava impregnado de fluidos, e por isso disse para Maria isso. Mas falou: vá e fale com os outros, diga que eu voltei. Vá, Maria, diga que eu retornei, e que estarei com eles. Ela mal acredita, o coração sorri, ela sai em disparada, atravessando aquele caminho, adentra a casa da última ceia, e grita: Ele voltou, Ele está aqui conosco novamente, Jesus voltou. Todos se entreolham, um ar de dúvida, e um deles, no canto da sala, vira para ela e fala: Ele voltou. Ele disse que nos prometeria o reino e nos abandonou, nos deixando nessa enrascada. O que nós vamos fazer agora? E como pode ter certeza disso que está falando? Pois eu o vi. Tu? Uma palavrinha tão pequena, mas mostrando todo aquele preconceito. Jesus apareceria para ela, justo ela, nem a sua mãe, nem a Pedro, seu discípulo, mas a ela. Maria nessa hora reconhece, entende aquela mensagem, se sente constrangida, quando a mãe de Jesus então diz: eu creio em ti. Algo no meu coração diz que ele voltou. E depois disso, nós temos uma série de aparições. Ele aparece para 2 viandantes na estrada de Emaús. Ele aparece novamente para Pedro, quando, no momento de uma pescaria, ele totalmente desnudo, para melhor manipular as redes e jogar as redes, ouve uma voz ao longe, no meio daquela neblina: jogue para o seu lado esquerdo. E ele, sem entender, joga, e mal consegue puxar as redes tão carregadas de peixe. E vê se aproximar, e é Jesus. E Jesus assa o peixe com ele, e come.
e a luz das labaredas ilumina aquele semblante único, singular. Ele aparece ainda em Betânia, quando João falava dos ensinos de Jesus e das boas-aventuranças. 500 pessoas presentes, e ele alça aos céus numa nuvem, em busca do infinito. Nesse momento, hora de partida, cada um precisava dar rumo à sua vida, cada um tentando se reorganizar. João recebe um lote de terras, um talhão, e vai para Efésios. Pedro decide buscar a casa do caminho e, junto com Tiago, acolher sofredores, os leprosos. Maria também retorna à sua cidade e busca trabalho. Bate a casa das pessoas, mas ninguém dá nada. Os homens a encontram e digam: agora que passou o encantamento e que ele se foi, volte à sua vida, nós te receberemos. Volte! Para ajudar para o erro são muitas as formas. Para manter a retidão, o caminho é estreito. As mulheres diziam a ela: volte à sua condição de desgraçada, ó meretriz. Não roubastes o coração dos nossos homens? Volte, é isso que mereces. E em geral, atiravam pedras a ela. Os dias se passavam, e ela, preocupada com o que iria fazer, Pedro avisa que seguirá Tiago em terras mais distantes. E ela se vê sozinha e pede a ele: Pedro, leve-me contigo. Pedro assusta e diz: não, tu és mulher e és fraca. E ele não falou, mas ela entendeu. O passado a condenava mais uma vez. Ela se viu sozinha, solitária, achando que talvez tivesse que retornar àquela vida mesmo, por alguns minutos, porque a fome, depois de muitos dias, já incomodava o seu corpo fragilizado. E aí, quando num momento ela estava à praia, olhando tudo aquilo e pensando o que faria da vida, ouve uma matraca tocando. Saiam da frente, Morféia, são leprosos. Era uma obrigatoriedade que os grupos de leprosos tinham que tocar algum instrumento para fazer barulho, para avisar, para que as outras pessoas não entrassem, o contato, o ar não tivesse na direção. Ela ouve aquele barulho e tenta, num primeiro momento, seu instinto é também de sair. Mas aí ela em seguida lembra: eu tenho a lepra da alma. E ela permanece. Aquele grupo de crianças, velhos, mancos, aleijados, se aproxima. Vem ao encontro dela, ou ela a deles. E ela pergunta àquele que está à frente: onde vocês estão indo? Vamos para Cafarnaum, ver um taumaturgo que lava as lepras. Não mais é possível, foi assassinado. Quando ela diz isso, as pessoas se assustam. Ela sente e vê no olhar de cada um a tristeza, porque era a última esperança que eles tinham. Estavam vindo de longe, da Pérsia, e queriam encontrar Jesus, para talvez curá-los. Eles se entristecem. Ela nota aquilo naquele momento e começa a falar: mas ele nos ensinou de que além deste corpo de carne, existe um espírito que pode alçar aos céus como um cisne iluminado. E ela começa a falar daquilo que ela viveu, do que ela presenciou, dos ensinos do mestre. Ela fala das boas-aventuranças, e passam horas, e com isso ela nota um semblante com sorriso, com esperança. E o grupo se despede e começa a tomar o seu caminho, porque a polícia local já chega.
E eles tinham como missão encarregar para que esses grupos de leprosos fossem até um vale específico na cidade para eles. Eles precisavam tomar caminho. Uma criança se despede, ela acena, e nesse momento ela sente no coração que ela está só. Não tem mais família, não tem mais ninguém. E ela fala, puxa, durante quanto tempo essa foi a única família que me ouviu, com quem eu conversei, que interagiu comigo. E ela grita, esperem, esperem. E se junta a esse grupo. E 2 dias depois, adentra um grupo de leprosos e uma mulher formosa. E a partir disso, todos os dias, no final da tarde, Maria sobe uma pequena pedra, toma a palavra e diz, vós os leprosos, e ensina Jesus a todos eles. 10 anos se passam. Ela, um determinado dia, estava tomando banho numa pequena cascata, olha o seu colo e vê uma mancha violácea. Pega do chão um graveto pequeno, finca naquela mancha. Não sente nada. Ela entende. E do seu coração, o sentimento de alegria, por incrível que pareça. Ela diz intimamente, pagarei no meu corpo as chagas produzidas pela minha alma. E naquele dia, de uma forma mais exuberante ainda, no final da tarde, ela toma a palavra e diz, nós os leprosos, e fala de Jesus. 30 anos se passaram, e aquela mulher, daquela beleza ímpar, singular, daquilo já nada existia. Tomados seus olhos pela catarata, e ela praticamente cega, quase sem dente algum, com os dedos retorcidos pelas artroses, alguns inclusive perdeu, absolutamente envelhecida, em nada se parecia àquela figura de antes. Percebendo que o momento derradeiro chegava, que a morte se aproximava, ela sente no seu coração uma última vontade, a de rever a mãe de Jesus. E decide que fará uma viagem então. Prepara, mesmo contrapondo a vontade daqueles que estavam circundando, pega uma trouxa com alimentos e o cajado. Viaja à noite e se recosta durante os dias. Depende da esmola de alguns, mas continua sendo apedrejada por outros. E quando chega à porta de Éfeso, é tomada de uma febre e desmaia. E delira. E fala, Maria e João. E os circunstantes que passam ao redor sabem, reconhecem onde está a casa de João. Ficou inclusive famosa e conhecida como a casa da Mãe Santíssima. Acorre, conta o ocorrido, há uma mulher às portas da cidade clamando o seu nome. É uma condição tenebrosa, horrível. Maria de Nazaré corre junto com João. Recolhem aquele quase cadáver. E por 2 noites e 3 dias, Maria é acolhida, cuidada, mas não resiste. Num determinado momento de dor, ela sente uma leveza estranha. E olha, parece que ela está levitando. Vê ao lado aquele corpo. Maria de Nazaré chorando. João recobre aquele cadáver. De repente, uma onda, como se fosse uma brisa suave, a carrega para algum lugar. Quando ela olha novamente, aquele mar à sua frente. O lugar onde ela encontrou Jesus. Uma figura humana começa a aparecer.
é o Mestre. Ela vê-se como na sua juventude, num bem-estar inexplicável. Diz novamente, Rabone, tomada de alegria. Jesus vira para ela e fala, Maria, fostes fiel até o fim. Disses que me daria a tua vida, e hoje eu a aceito. Venha junto comigo, porque te levarei até o nosso Pai, e conhecerás o reino das bem-aventuranças. E os dois caminham, e ela embalada nos braços do seu amado. Companheiros queridos, Maria de Magdala é a prova real de uma capacidade que está dentro do nosso coração, dentro de todos nós, de fazermos a transformação que nós precisamos para ir ao encontro de Jesus. Ela, um pântano trevoso, e conseguiu com a sua força, com a sua vontade, com o seu amor, fazer nascer os lírios brancos da gratidão, da alegria, transformando e amando, sem contar, sem juízo, sem julgamento, sem fazer conta de quanto foi julgada e espizinhada. Ela é o exemplo que nós temos na vida, na nossa vida, de que está nas nossas mãos fazermos a transformação de que nós precisamos, de que compete a nós buscarmos esse caminho que é só nosso, de encontro do Mestre, amando, transformando o lodo que existe dentro de nós, alterando tudo isso, para que possamos de verdade encontrar Jesus. É o exemplo maior. Paulo era puro, sim, sempre foi. Mas Maria é quem fez realmente a transformação verdadeira. Companheiros queridos, nós, nessa existência e em outras, já tentamos de tudo. Já tentamos as guerras, já tentamos a traição, a mentira, a agressividade de todas as formas. Que tal tentarmos agora o amor? Que tal buscarmos a partir de agora amar verdadeiramente? Amar sem receber nada em troca. Amar pelo ideal daquele que crê realmente nas palavras do Mestre. Porque Ele nos aguarda, só esperando que demos o primeiro passo. Que mostremos a vontade sincera em nosso coração de buscarmos com verdade o caminho da felicidade. Não importa o que tenhamos sido ou o que fizemos até aqui, e importa o que queremos para o amanhã, para o nosso futuro. E isso está na mão de todos nós. Que o Mestre de luz e amor seja no coração de cada um. E que nós, ao sair daqui, possamos multiplicar em nossos lares, em nossas vidas, esse exemplo de humildade e de simplicidade, fazendo uma escolha, a escolha pelo amor. Muito grato, companheiros queridos.